Você já se perguntou, como é possível Deus ser, ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo? Esse é um dos maiores e mais intrigantes mistérios do cristianismo. A Trindade, esse conceito de um Deus em três pessoas distintas, mas em perfeita unidade, vai além do que podemos entender completamente, mas está presente em cada página das Escrituras, revelando um Deus que é ao mesmo tempo único e relacional. Hoje, vamos explorar não só o verdadeiro significado da Trindade, mas o mistério profundo que está por trás dessa unidade divina. Por que isso é tão importante para a nossa fé? E o que as Escrituras realmente nos dizem sobre essa união entre Pai, Filho e Espírito Santo? Mas, antes de mergulharmos nesse tema tão fascinante, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar com alguém que também se interesse por essas questões e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Esse apoio é essencial para que mais pessoas tenham acesso a conteúdos como este. Agora, vamos juntos desvendar um pouco mais sobre o mistério da Trindade. Para começar, vamos entender o próprio termo. A palavra Trindade não aparece na Bíblia. Então, de onde surgiu? Ela foi formulada pela primeira vez no século II, quando teólogos cristãos buscavam uma maneira de descrever a natureza única de Deus, revelada nas Escrituras. A palavra Trindade vem do latim trinitas, que significa três em um ou tripla unidade. Esse termo foi usado por Tertuliano, um dos primeiros teólogos cristãos, para explicar o que a Bíblia revela sobre Deus. Ele propôs que o Pai, o Filho e o Espírito Santo eram três pessoas, mas compartilhavam a mesma essência divina. O conceito de Trindade aparece de forma implícita e explícita em diversas passagens da Bíblia. Embora a ideia de um Deus trino não seja claramente explicada em uma única passagem, ela se revela de maneira consistente ao longo das Escrituras. No Antigo Testamento, por exemplo, encontramos algumas pistas. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, a linguagem sugere uma pluralidade na unidade divina. Outro exemplo está em Isaías capítulo 9, versículo 6, onde temos uma profecia que fala de um ser divino, chamado Deus Forte e Pai da Eternidade, apontando para o Messias que carrega a essência divina. Já no Novo Testamento, a revelação da Trindade se torna mais clara. No batismo de Jesus, descrito em Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, o Pai fala do céu, o Espírito desce em forma de pomba, e o Filho está presente nas águas, demonstrando as três pessoas divinas, agindo em perfeita unidade. Em outra passagem, João capítulo 10, versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai somos um. Vemos também Jesus prometendo o Espírito Santo, como Consolador em João capítulo 14, versículos 2 a 6, uma pessoa que guiaria e confortaria os cristãos após sua partida. Essas passagens revelam a coexistência e cooperação das três pessoas da Trindade. Com o passar dos séculos, a Igreja foi buscando uma compreensão mais profunda desse mistério. Após a morte e ressurreição de Jesus e com a propagação do Evangelho, surgiram debates sobre a verdadeira natureza de Cristo e do Espírito Santo. Como eles se relacionavam com Deus Pai? Essas perguntas deram origem a discussões teológicas intensas e profundas. Nos primeiros séculos, teólogos como Tertuliano e Orígenes buscaram explicar a Trindade para manter a coerência das Escrituras e proteger a fé cristã de heresias. Surgiram conceitos e termos como consubstancial, ou seja, de mesma substância, que afirmavam que Jesus era verdadeiramente Deus. Tertuliano usou o termo Trindade para afirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compartilham a mesma essência, mas são pessoas distintas. Essa distinção foi essencial para manter a ideia de um Deus único em três pessoas. Os primeiros grandes concílios da Igreja foram fundamentais para a definição da Trindade. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., a Igreja afirmou a divindade de Cristo contra aqueles que acreditavam que ele era inferior ao Pai.
Ali se estabeleceu que o Filho era consubstancial ao Pai. Em 381 d.C., no Concílio de Constantinopla, a Igreja também declarou a divindade do Espírito Santo. Juntos, esses concílios fixaram a doutrina da Trindade como uma união de três pessoas em uma só essência divina, que era, ao mesmo tempo, relacional e inseparável. A Trindade não é apenas um conceito teológico abstrato. Ela transforma nossa fé e redefine nossa relação com Deus. Quando compreendemos que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, descobrimos um Deus profundamente relacional, que nos convida a viver em intimidade e amor com Ele. Em cada pessoa da Trindade, experimentamos facetas únicas do amor divino. O Pai nos revela a criação e o plano soberano. O Filho, Jesus, nos mostra a graça redentora. E o Espírito Santo nos consola e orienta como um amigo fiel. Abraçar o mistério da Trindade é mais do que entender doutrinas. É um chamado para viver em amor e serviço. A palavra de Deus nos garante que Ele é próximo e acessível, transcendendo nosso entendimento, mas sempre nos convidando a um relacionamento profundo. Pela fé, provamos do amor divino em sua plenitude. Que essa verdade nos inspire a viver com autenticidade, unidos com Deus e com o próximo, refletindo o amor perfeito que existe na Trindade.